E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje vamos ter um bate-papo super legal sobre o que esperar da indústria fonográfica nos próximos 10 anos, né? O que a gente vai ter de surpresa em uma década? O que será que vai acontecer? Então hoje, para poder fazer a Márcia Vidente aqui comigo, eu trouxe Edu Caraza, né? Vai ser a primeira vez, finalmente, a gente vai poder ter um featuring aqui nesse canal. A pessoa que eu mais pedi para fazer feat que não fez. Então, fica comigo e com o Edu aí, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Alô, eu queria falar com a Márcia Vidente, por favor. Pois não é ela? Ah, senhora Márcia, eu queria saber se eu posso sair de pink da cabeça aos pés na rua de Uberaba, 3h30 da tarde. Para de ser doida, menina! Ai, só um pouquinho de rosa da cabeça aos pés de pink. Ai, deixa de ser doida, lógico. Eu não sei imitar, Márcia. Para de ser doida! Faz parte. E aí, amigo, já tá tudo gravando, bom? amigo? Já tô gravando. Já tá gravando? Já. Vai assim? Vai isso daí assim? Sim. Ai, gente, então tá. Então tá. Deixa eu... Nossa, imagina se eu estivesse coçando o nariz, futucando lá, sei lá, o ouvido. Tá, vambora. A ideia é essa. Amigo, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Bom, finalmente saiu do forno esse feat, né? Porque a senhora é enrolada num nível que eu não sei te explicar, sabe? Tipo, gente, é um bolor de enrolo que você é, Edu. Porque eu nunca vi uma pessoa tão enrolada igual você, garoto. Nada, gente, não. É porque eu tava nervoso pra aparecer aqui. E aí a gente enrola. Um absurdo ele falar um trem desse, né? Um absurdo. A pessoa que fala um trem desse dá vontade de meter a mão na cara dela. Vou meter a mão na tua cara, viu, Eduardo? Primeira chance que eu tiver, a mão já tá assim, ó. Amigo, hoje a ideia é a gente trazer um pouco aí do que nós esperamos pra música pop nos próximos 10 anos. E eu acho que a senhora, como uma pessoa vintage que tá envolvida sempre nessas ideias e conhece de tudo e todas, a senhora vai dar uma boa Márcia Vidente comigo pra gente poder fazer essa previsão do futuro aí meio mãe de Ná. Ai, pois é, né, amigo? Eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque é sempre muito difícil a gente falar do futuro, fazer alguma aposta, mas na verdade são mais algumas reflexões e algumas coisas que a gente acredita, né? Não é nada, porque senão daqui a 10 anos o povo ressuscita esse vídeo, aí vai falar da gente, né? Ah, mas a ideia é essa, tá? A ideia é eles ressuscitarem daqui 10 anos e falar assim: ah lá, ó, o número da Mega Sena que é bom, essas gays não faz. Tá vendo? É desse jeito. Bom, pois é. Primeira coisa que eu já vou perguntar pra você, assim de primeiro catranco, ok? Tá. Edu Caraza, o que você acredita que vai acontecer? Vamos começar aos poucos, né? Nos próximos 2 anos na música. Olha, o que eu acredito que vai acontecer... Sim, vamos começar Nossa, com amigo. 2, depois a gente vai aumentando as idades assim pra gente ver mais Pra a longo gente chegar prazo. até os 10, né? Isso. Olha, eu, inclusive, era uma coisa que eu iria falar e eu tenho uma aposta muito forte que eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver bastante músicas com influência funk, porque a gente já tá vendo os barulhinhos que vários artistas brasileiros estão fazendo no mercado internacional. A gente viu aí a Anitta, que eu acho que é a maior representação disso. A gente viu MC Zack também com a Tovilô. Então, a própria J.Lo, mesmo não sendo feat, pegou Ela Ninho, se não me engano é a música, não é? Uhum. Ela pegou bastante influência aí, as batidas funk envolvidas. Então, assim, eu como brasileiro, eu espero de verdade que a gente possa estar exportando essa cultura do funk, que possa ganhar o mundo mesmo, assim como o reggaeton já ganhou o mundo. Eu acho que tá na hora da gente pegar o funk aí e botar ele pras estrelas pra mesmo. jogo, né? Mas agora com relação ao mercado internacional, olha,
Eu sempre fico um pouco com medo, assim, eu vou falar uma curiosidade que eu tenho muita. Eu tenho muita curiosidade de ver como vai ser o mercado com algumas artistas, como por exemplo a Billie Eilish e a Lorde. Que são duas, assim, que a Billie Eilish eu não escuto muito. Já escutei algumas músicas, eu gostei, outras nem tanto. A Lorde eu sou bem fã mesmo, eu gosto bastante do trabalho dela, mas são duas artistas que eu sempre olho e me questiono, gente, como que vai ser? Assim, sabe? Agora, daqui 2 anos, Rihanna, por favor, vamos acordar. Vem pra cá, minha filha, por favor, sim, a gente precisa de você. Para de vender maquiagem, roupa e tudo mais e entra de novo nessa daí. Espero de verdade a Adele de volta e um álbum da Madonna, né? Porque se eu não falar das véias, não sou eu, né, amigo? Isso aí que você falou da Billie Eilish é uma coisa bem interessante, porque eu particularmente, eu pergunto o que vai ser da Billie Eilish nessa próxima fase dela. Sabe? Porque assim, eu acho que ela como a Lorde, ela é um tipo de artista que ela oferece muito. Aí eu acho que ela colocou tudo de mais incrível dela ali pra a gente poder ouvir num primeiro álbum, que o segundo álbum, eu acho que ela vai ter que vir completamente diferente pra ela mostrar pra gente, eu sou mais do que vocês esperam. Entende? Sim, eu acho igual que tipo a foi uma Lorde coisa que é fez muito certa, assim, Melodrama. porque uma coisa que eu acho que é inegável é o talento que ela tem. E principalmente pela forma como ela constrói, ela e o irmão dela constroem as músicas, eu acho isso incrível. Mas eu me questiono muito até onde essa mudança de imagem vai ser positiva para não afetar os fãs que ela já conquistou, podemos assim dizer, né? Porque a gente sabe que uma mudança muito brusca, às vezes, pode ser um risco, assim. Mas uma coisa é certa, a gravadora vai investir com tudo nela. Isso daí a gente não precisa de ter dúvidas, porque se der ruim, também acho, vai ser um erro surpresa para eles, porque eu acredito que eles vão... Eu só espero que eles não coloquem ela extremamente comercial, no sentido, tanto no visual quanto, sabe, essa coisa muito comercial, chiclete, descartável, porque assim, mesmo eu não sendo fã dela, não é a visão que eu tenho. A gente vê que, julgando pelo que a gente tem hoje na indústria fonográfica do pop, né, que é mais a nossa área, assim, a gente vê que a gente está tendo essa nova fase agora do disco, que está tomando forma, que a gente está vendo que todo mundo... Sim, que tá todo mundo vindo nessa influência, né? A gente tem, por exemplo, a Kylie Minogue, né, vindo das antigas pra gente aí com um álbum com o nome Disco. A gente teve, por exemplo, uma música que é totalmente diferente do repertório do álbum da Doja Cat, o do Hot Pink, pegando um primeiro lugar numa Hot 100. E assim, ditando mais uma vez uma tendência para entrar na Hot 100. Aí depois a gente teve a Dua Lipa vindo com Future Nostalgia. A gente teve um The Weeknd. Junto com o The Weeknd. Mas o The Weeknd, assim, o The Weeknd ele é considerado disco pelos elementos que ele bota. Da construção. Tá? Porque ele pegou bem a transição, né? Porque na época que ele lançou ainda não tava esse hype todo do disco também. Mas eu acho, eu não sei se você concorda, eu acho que eu acho que os elementos, muito dos elementos para que ele usou para compor e criar essa áurea perante essa nova era, essa era dele, contribuiu bastante para as pessoas também, contribuiu bastante para reforçar esse discurso de ser uma coisa mais voltada para o disco, etc. e tal. Sim, mas eu acho que ele, assim, ele elementou muito essas coisas que são do disco, mas que também pertencem a outra vertente. Porque assim, por mais que eu acho que o álbum dele é muito mais vaporwave, synth pop, né, eu ainda enxergo que ele tem influências do disco. E assim, todo mundo que veio vindo depois, a Miley Cyrus vindo com Midnight Sky, disco totalmente. A gente teve a Kylie vindo aí, como eu disse. Então, todas essas coisas são muito marcantes. E você vê que é uma tendência que, assim, que meio que é natural. Porque se você analisar aí o que a gente tem de 20 em 20 anos... Os anos 90 meio que ele referencia aos anos 60 e 70 em muitas coisas. Aí os anos 2000 meio que referencia muita coisa dos anos 70 e 80, sabe? Então assim, a cada 20 anos tem meio que uma revisita nisso daí. E agora a gente está tendo uma da moda, né? E agora a gente está tendo uma revisita no disco, né? Que
assim, tá sendo muito positiva, mas é óbvio que não dá pra você fazer um disco do jeito que ele era lá nos anos 80 nos dias de hoje, né? É a famosa história que a gente entra com a parte da influência, que a gente coloca, por exemplo, Exatamente. aí coisas que são assim, por exemplo, um sintetizador marcante, um loop, um beat, um sample, então todas essas coisas que compõem, mas ainda assim tem que se manter o que é característico para a pessoa hoje em dia fazer a referência ali para ela curtir também, né? Sim. É uma comparação muito com a moda mesmo, porque eu gosto muito de moda e tal, e essa revisita ao passado sempre acontece e nunca da mesma forma. Até porque, se a gente for parar para olhar, as cabeças são outras, a forma de consumo hoje em dia é outra. Por exemplo, antigamente a gente tinha uma música de 7, 8 minutos. Sim. Hoje em dia isso é muito difícil de fazer uma música de 8 minutos que vai bombar, que vai se tornar uma coisa bem mainstream. Basicamente pela agilidade. A gente olha pelo formato que o Chromatica foi construído, até mesmo aqui para o Brasil, o 111, ele foi construído todo para o mainstream, para bombar nas playlists mesmo, voltado aí pro Spotify, Deezer, os serviços de streaming em geral. Então, existe uma modelagem que a gente tem que se adaptar, querendo ou não, ao mercado, porque não dá para voltar tudo que era antes. É interessante também, até a gente comentar, não sei se você concorda comigo, quando eu tava estudando sobre o Witness, tem bastante coisa ali, disco, synth, pop, umas coisas assim, e aí a gente olha também a Carly Rae Jepsen, também ela já tava numa vibe disco, mas que não é um artista que faz o movimento acontecer. Exato. Pode sim, um artista de grande nome fazer um álbum e ele realmente explodir, mas para essa volta acontecer é necessário um movimento gradual e que seja aceito por todo o público, porque se a gente for parar para pensar, um artista não atinge o público inteiro, são nichos, né? Então, mas também você tem que olhar também pela dimensão de que assim, que esse movimento também pelas próprios artistas isso deve ser feito. Porque assim, nada vira tendência com uma pessoa sozinha, né? Então, Sim. assim, tudo são pessoas, tudo são vários fazendo ao mesmo tempo aquele movimento para o público deles e o público deles com eles vão influenciando outros, né? Porque Exatamente. é uma indústria, é um ciclo que a gente vai vivendo. Exatamente, concordo com você. Eu acho também que a gente analisando 5 anos, né, diferente desse que a gente analisou os próximos 2 anos, que a gente acredita que vai ser isso pela influência que está a tendência agora, é óbvio que a gente tem que entrar com o K-pop. E assim, eu vejo o K-pop como uma coisa que ele está entrando agora, mas se você pega, por exemplo, o BTS, olha pra você ver, o BTS, eles vão fazer esse lançamento de estreia deles no mercado americano, já fizeram, né, que foi a música Dynamite, e eles vieram todo no que o mercado de lá tá apto agora, que é o disco, uma influência super positiva para eles conseguirem o que eles querem, que é atingir o primeiro lugar e o mainstream e conseguir fazer a carreira deles também mais forte nos Estados Unidos, não que já não fosse. Sim. É um movimento, tipo assim, pra gente conseguir ver como que eles, assim, tão próximos de conquistar muito. Sim. Né? Porque eles vendem muito em coreano lá, e agora pensa eles cantando em inglês. Exatamente. Será que não vai ser maior ainda, porque vai ter mais gente que vai conseguir escutar eles e curtir eles? Entende? Então eu acredito realmente que o BTS vai ser uma das febres musicais da década. Eu posso ir um pouquinho mais além da minha visão, assim? Pode. Tô pegando K-pop mesmo agora, principalmente nesse último mês, que eu tô realmente eu tô consumindo bastante K-pop, tô encantado, fissurado. E o engraçado é que a gente, pelo menos assim, eu lembro do pessoal falando de K-pop no meu ensino médio ainda. Então, olha quanto tempo a música deles precisou evoluir. Eu lembro de 21, que era a única, o único grupo que eu lembro que o pessoal falava muito, até com aquela I'm The Best, que tocou muito e tal. Mas enfim, eu enxergo esse movimento de K-pop sendo o que a Gaga foi nos anos de 2008, 2010.
Por quê? Sim. Primeiro porque a gente precisa de um artista, de um movimento para revolucionar novamente o mercado, para não acontecer aquela queda do pop que a gente sabe que pode acontecer, como por exemplo aconteceu aqui no Brasil, do pop brasileiro. Sim. E tal. Sim. Mas o BTS, Blackpink, que são, eu acho que pelo menos assim, são os maiores que eu vejo o pessoal do mainstream comentando mesmo com bastante força. Se a gente for parar para pensar, analisar vários elementos diferentes de construção musical, inclui um rap ali do nada, num ritmo diferente, até mesmo a questão de produção audiovisual e a forma de divulgação das músicas e dos lançamentos, que a gente sabe que está cada vez mais rápido, isso vai ser uma grande influência que eu acredito que vai vir com eles, com esse boom que vai acontecer, se é que já não aconteceu, dependendo da hora que alguém estiver vendo esse vídeo, né? Pois é, porque assim, vamos aos fatos, né? A gente sabe que o mercado americano é acirrado, e não só acirrado, esse desejo de aparecer na Hot 100 é uma coisa que o pessoal assim almeja muito, né? É quase uma comprovação que você precisa do seu trabalho, que o pessoal enxerga, né? Exato, para tipo falar, não, realmente a gente tem potencial. Ao mesmo tempo que a gente vê que é super positivo, por exemplo, ver esse tipo de coisa acontecendo, a gente vê também o lado negativo, né, Edu? Porque, assim, vamos aos fatos. O artista fica vidrado em números e ele pouco se diverte, no final das contas, produzindo o que realmente ele tem vontade também de aplicar, né? E aí os álbuns não vão ficando mais tão marcantes. Se a gente voltar aí uma década atrás, essa memória afetiva ainda era uma coisa que era possível de se conquistar com as músicas. Hoje em dia você percebe que essa memória afetiva é uma coisa que não está mais tendo a mesma possibilidade de se conquistar, porque tudo acaba tão rápido que você não consegue nem criar um vínculo com a música. E eu acho que isso é um problema que a gente pode ser que enfrente no K-pop por algum tempo. Até porque existem... olha como que é muito engraçado isso e como as coisas já mudaram. O próprio Teenage Dream, hoje em dia, eu não enxergo essa possibilidade acontecendo. Uma era trabalhada por foram 2 anos e meio, se não me engane. Foi, porque ela lançou o álbum, aí depois ela lançou e aí relançou. Confection, sim. E pensa como e quantos singles e quantos momentos Katy Perry nos proporcionou, né, à toa que o álbum proporcionou a ela a visibilidade que ela teve, né? Sim. Mas assim, esse tipo de trabalho daquela forma, hoje em dia, eu não vejo possibilidade disso acontecer. Até porque a gente mesmo já tá ficando mal acostumado. Se a gente for parar pra pensar, a gente já tá doido pro próximo single da Miley Cyrus, a gente já... a gente já quer um outro lançamento de Cromática, a gente já tá querendo fazer a coisa acontecer mesmo, né? Sim. E realmente isso é uma coisa que eu sempre bato lá no canal, que eu falo, gente, não importa, não tem o porquê da música ter só técnica, só voz, se ela não nos proporcionar sentimentos. Sim. E isso é uma coisa que eu não sei até que ponto o mercado vai levar. E aí a gente pode pensar se não vai vir esse povo da Deep Web, podemos assim dizer, mas não no sentido ruim. Esse pessoal underground mesmo, começar a tomar mais forma e crescer, entendeu? Voltado para outros tipos de formato, como a gente já viu vários artistas aqui no Brasil acontecendo, né? Por exemplo, Roberto Ferro, Duda Beat, que são artistas que não, teoricamente, eles não foram preparados para o mainstreaming e pelo fato da forma como eles construíam a música, ganharam visibilidade, hoje em dia eles são artistas de mainstreaming. Sim, sim. E assim, esse negócio que você falou de trabalhar a era, eu acho que é o que mais, hoje em dia, a gente mais percebe, né? Que as eras são muito rápidas, né? A gente percebe assim que um CD não tem uma divulgação mais extensiva do que 6 meses, 4 meses. Entende? Eu até assustei. Eles lançam um álbum, lançam um single, lançam 2 singles, às vezes lançam um terceiro single.
Sim, eu não lembro se você lembra que eu tava conversando com você quando a Kylie anunciou o Disco pra novembro. Sim. E ela lançou no início foi no início desse mês ou do mês passado, o Say Something? No início desse eu não mês. sou muito bom com datas, No início gente. desse no mês início desse mês, de julho. exatamente, foi dia 4, né? E aí ela lançou o Say Something. E vai lançar o álbum só em novembro. E eu fiquei muito me questionando como ela vai sustentar esse hype até novembro. Que é como muito que tempo. vai ser trabalhado. Porque isso é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Sim, mas só que Né? você tem que Tipo levar assim, em consideração também que o mercado da Kylie é Reino Unido. E o tipo de consumo Sim. de música no Reino Unido ainda é muito o tipo de consumo antigo, né? Você acha, amigo? Eu acho que o Reino Unido consome sim música digital, mas a Kylie vende muito CD lá. Sim. Mas a gente sabe que a Kylie Vai, ela agora vende continua. físicos por causa que ela tem uma legião de fãs, principalmente na Europa, Austrália, que realmente são fiéis à mídia física. Mas eu falo no sentido voltado mesmo, não voltado mesmo para a era Sim. digital mesmo. Que ela, por exemplo, a gente já viu ali que ela já deu umas tropeçadas, demorou muito para lançar o clipe de Say Something, umas coisas que às vezes, eu não sei se você já reparou isso, eu não falo só na Kylie, mas Sim. muitos artistas desses mais antigos, tipo a própria Madonna, eles cometem alguns erros, entre aspas, de divulgação, não aproveitando o hype e a agilidade que a internet exige hoje, que eu não sei, eu falo, gente, não é possível. É por causa que o público deles é um público mais velho. Tipo, você pensa que quem vai escutar Kylie Minogue Jamais. não é os meninos de 16 anos. A gente tem 20 e poucos, mas a gente, tipo assim, a gente ainda ouve as músicas que são da referência do adolescente, mas a gente tende a buscar mais as pessoas mais velhas. Aquele vídeo que eu fiz sobre a carreira depois dos 30 mostra claramente que as pessoas que, depois que elas Sim. passam dos 30, elas não se interessam mais tanto por aqueles Aquele vídeo ficou artistas muito lá. bom. Então essas hypes mais prolongadas e tal faz mais referência ao que a gente pode perceber dos fãs da Kylie Minogue hoje e de outras artistas. Porque são pessoas que ter um lançamento mais espaçado, a pessoa consegue também viver Sim. mais aquele lançamento. Porque a vida dela tem uma rotina que, vivendo mais espaçado, consegue ser mais interessante. Sem contar também que no Reino Unido, essa coisa de lançar CD quase 4 meses depois do primeiro single é muito normal. Outra coisa que eu tava pensando também, quando você me falou dessa pauta, é se o mercado vai realmente estar da mesma, claro que assim, não vai estar, mas como vão ser os novos costumes, eu acho que é a melhor forma de se expressar. Como vão ser os novos costumes de consumir música, porque 10 anos atrás não era dessa forma que a gente consome hoje. Não era. Tinha o iTunes, Sim. que era uma plataforma YouTube boa, também, tal. que tipo, era o YouTube, tá? Mas a gente precisa dizer, né, que a era dos streams, ela engoliu todos esses aspectos aí de E até era uma mídia dificuldade física, muito né? grande, pelo menos eu lembro de ler algumas coisas a respeito, da própria população entender que compensava o serviço de streaming para a pirataria, por exemplo, né? Que existia muita pirataria naquela época. Sim. Principalmente aqui no Brasil, né? Muito. Ainda Ainda é existe, virtual, né? Mas, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar em virtude do que, em vista do que era antes, já diminuiu bastante, né? Nossa. Melhorou muito. Diminuiu muito, que isso. Mas eu acho que Claro que daqui, dentro da nossa assim, bolha, agora né? fazendo os 10 anos. Sim, daqui 10 anos, oficialmente. Eu acho que daqui 10 anos acabou o CD. Eu acho que não vai existir mais lançar álbum de estúdio. Singles. Eu acho que vai ser EPs e singles. Eu acho que não vai valer mais a pena você produzir um álbum de corpo inteiro, porque o álbum, por mais que ele conte uma história, o próprio público não consome mais um álbum. Não é interessante você lançar um álbum com 20 faixas no futuro. Vai ser interessante você lançar 5 álbuns de 5 EPs de 5 faixas do que você lançar um álbum com 20. Você consegue trabalhar melhor, Sim. o hype fica completamente renovado, você consegue explorar novas vertentes visuais, que inclusive é uma coisa que eu acho que, se hoje em dia já é muito forte, futuramente vai ser muito mais. Eu acredito muito que eles vão investir ainda mais
em questão de videoclipes, a gente já vê o K-pop, o que o K-pop faz com o videoclipe é absurdo. A produção audiovisual, a produção visual deles. Eu acredito também que deva existirem novas formas de se explorar além do YouTube. Eu boto muita fé e eu espero que surjam novas plataformas para a gente consumir essa mídia e álbuns visuais. Quando a gente fala álbum visual, a gente, principalmente gente da nossa cidade, está muito acostumado com o Beyoncé, que vem logo na cabeça, né? Mas eu não falo álbum visual. Talvez o que a Kate está fazendo se aproxima mais do que eu imagino. Muito. Que não é ser um álbum oficialmente visual, mas ter conteúdos visuais conteúdo que você visual, possa assistir enquanto ouve, para você fazer mais uma marca daquela música, né? Realmente. Eu acho muito justo aposta. E eu acho que realmente isso vai ser uma coisa que vai acontecer. Eu acho que cada vez mais vai acontecer, não somente isso que a Katy Perry apresentou pra gente, mas eu também acho que vai acontecer uma espécie de revolução também no aspecto de visualizar vídeo e áudio. Entende? Eu acho que eles vão criar alguma coisa nova que surpreenda ainda mais isso. Porque a tecnologia é infinita. Sim, e eu chego a afirmar, isso daí, eu não sei se você vai concordar muito comigo, mas eu chego a afirmar que existirão até ressignificações de prêmios. Como, por exemplo, a gente já está vendo um movimento muito grande de própria revolta com determinados posicionamentos de premiações, por exemplo, o Grammy. Sim. Eu acho que isso também vai ter um impacto muito grande, assim, porque a gente sabe que as coisas não dão para continuar da forma como elas estão. Não é mesmo? Também acho. Também acho. Eu acho que é muito difícil, porque a premiação ela fica muito fechada num negócio que o negócio é maior do que aquilo. Sim. Igual, por exemplo, ano passado quando a gente teve, não ano passado, esse ano, né, quando a gente teve o Lil Nas X competindo com o EP dele, ele foi uma das poucas pessoas que competiu com o EP. A única pessoa que tinha competido com o EP, se não me engano, foi o Coldplay. Entendeu? Então, assim, eu acredito que os EPs vão começar a ser mais valorizados. Com certeza. Que essas coisas vão começar a ter outros tipos de forma. Sim. Entende? Que não vai ser mais somente essa ideia de lançar o álbum e se você não lançar um álbum, você não concorre a um Grammy. Eu acho que os EPs vão substituir os álbuns no Grammy. Exatamente. Primeira coisa que eu acho que vai acontecer. Que eles precisam. E eu acredito também que esse ageísmo da indústria vai melhorar. Eu acho que em 10 anos, esse público que faz música mais antiga, né, que tá vindo agora, né, assim que a gente vê essas pessoas, tipo, daqui 10 anos a Taylor Swift vai estar com 40. Pensa. Entendeu? Eu não quero nem pensar quantos anos a gente vai ter. Não, sim, eu vou ter quase 40 também. Então você pensa, não, vou ter quase 40, vou ter quase 40, vou ter 37. Então, tipo, daqui 10 anos, nossa. Entendeu? Vai ter outros tipos de coisa acontecendo na vida. Então eu acredito realmente que muita coisa vai mudar. E a gente vai ter que muito aprender a entender tudo isso também, porque é uma jornada diária. A gente já tem que fazer isso nos dias de hoje, mas daqui 10 anos eu acho que vai ser uma mudança muito drástica. Eu acho que basicamente vai... Com esse aspecto do coronavírus que a gente teve esse ano, já deu um reboot, eu acho. Com certeza. No tipo de sociedade. Porque você vê que agora tudo digitalizou de vez. Com certeza. O físico não está tendo mais importância. Você vê que hoje em dia a gente trabalha de casa e entrega o negócio. A gente vende pela internet, a pessoa paga na internet, você manda entregar na casa dela. A gente daqui um dia não vai ter mais local para poder ir, porque tipo, o ir em alguma coisa já não vai ser mais interessante. Entendeu? Tá tudo ficando tão digital que parece que o mundo tá virando outro. Entendeu? A gente tá parecendo que tá vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. A gente tem um universo no digital e um universo no físico. O físico tá assim, aquela coisa fora de moda, enfim. E na internet tá um novo mundo nascendo. E eu acho realmente que isso vai influenciar pra cacete a música. Agora, sabe daqui uma coisa que se eu pudesse desejar do fundo do meu coração, eu queria que daqui 10 anos voltasse com tudo? O eletropop. O quê? Bem aquele rolezinho que a Lady Gaga... A Lady Gaga voltou com isso em 2008, na verdade, né? Mas essa coisa, sabe? Voltou, Eu ia assim...
pular de felicidade. Claro que reformulado, a gente já falou sobre isso, mas é uma coisa que eu queria muito, assim, porque a gente sabe que disco... Mas se você for parar pra pensar, vai dar o prazo disso acontecer. Mesmo. Por isso que eu ia ficar super feliz assim, disso acontecer, né? E é bem possível que aconteça, porque o eletropop, ele meio que, esse eletropop que a Lady Gaga trouxe, meio que ele é uma vertente do que a gente teve no final dos anos 80. Sim. E se você pensar, deu literalmente 20 anos desde que esse movimento do eletropop aconteceu lá nos anos 80, onde os sintetizadores começaram a entrar na música. E assim, desde quando os sintetizadores começaram a entrar nas músicas e as músicas começaram a ganhar mais corpo, foi a maior revolução no quesito de produção musical. E você vê que essas marcas que o sintetizador deixou, que criou com o synth pop e o eletropop lá do final dos anos 80, a Gaga reaproveitou isso com o ar mais moderno que ela tinha. Então eu acredito sim que pode voltar. E pode voltar muito forte. Nossa, eu vou estar super feliz e esperando. 2 vai ser tudo. Amigo, quero te agradecer do fundo do coração por esse bate-papo. Foi ótimo. Foi incrível, eu amei. Obrigado finalmente, pelo convite, eu fiquei muito feliz. De verdade. Imagina, eu que te agradeço. A gente tinha que ter um feat, ué. Pensa. Não, pelo amor de Deus. E depois a gente vai combinar um lá pro meu canal, tá? Isso, melhor coisa do universo, tá bom? Muito obrigado. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui entre eu e o Edu Han, tá bom? Ó, um beijo gigante pra vocês, não se esquece de inscrever aí no canal meu e também no canal do Edu, tá bom? Ó, beijo e até o próximo vídeo nosso aí.